Olá, seja bem-vindo a mais um Viva Unimed aqui pela TV Poços. Hoje, primeiro programa do mês de maio e a gente falando sobre a campanha Maio Roxo, que busca a conscientização sobre as doenças intestinais crônicas, elas que ainda são pouco faladas, mas que têm crescido cada vez mais. Por isso, nós estamos recebendo hoje o Dr. Antônio Ângelo Rocha para explicar um pouco mais sobre essas doenças. Doutor, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa. Queria que o senhor dissesse, um pouco sobre quais são as doenças intestinais mais conhecidas hoje em dia e que têm crescido, aumentado aí a busca por profissionais. Boa tarde, Alice. Primeiramente, muito obrigado por poder estar aqui com vocês, conversar com a população. Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos em maio, e é um mês dedicado à conscientização e orientação sobre algumas doenças crônicas do intestino. Então, o termo correto seria doença inflamatória intestinal. Existem várias dessas doenças, sendo as mais comuns a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Existem algumas outras colites também, menos comuns, mas não são tão importantes, são menos frequentes. Mas o mês se dedica basicamente à doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Quais são os sintomas ou os sinais dessas doenças, doutor? Os sintomas são muito variáveis de paciente para paciente, mas assim, como regra, a maioria desses pacientes tem dor abdominal, tem diarreia, mas uma diarreia importante, assim, de muitos episódios por dia, 10 vezes, 20 vezes de evacuação por dia, Essa diarreia pode conter a presença de sangue, pode conter a presença de um material esbranquiçado que a gente chama de muco, Então, esses são os sintomas mais comuns da doença. Existem umas formas atípicas que nem todos têm, mas o predominante é o quadro de diarreia e dor abdominal e às vezes emagrecimento. E aí, quando procurar ajuda, doutor? É quando realmente começa ali a emagrecer, apresentar algum sinal mais grave ou logo no início? Aliás, tem até uma época da vida, digamos assim, que é mais comum surgirem esses sinais? Então, aquele paciente que nunca teve esse quadro, ele não consegue saber. Então, primeiramente, ele acaba indo no pronto-socorro com a suspeita de uma diarreia aguda normal, provocada por uma bactéria ou por um vírus, ele vai ser medicado no pronto-socorro. Essa diarreia aguda, ela deve se autorresolver em torno de uma semana, 10 dias no máximo, A persistência desses sintomas que deve procurar o especialista, Normalmente no pronto-socorro ele vai ser medicado, mas a doença inflamatória, ela é crônica, então esse quadro vai perpetuar. Então, esse número de diarreias não vai ceder, podendo vir a presença do sangramento, E aí, se ele persistir esses sintomas, ele deve ir no especialista para avaliar. E aí, qual a importância, do especialista? Qual é a especialidade mais indicada e a importância de procurar? Porque a gente sabe, que é um assunto, às vezes, até delicado, muitos têm vergonha, têm até dificuldade em falar com os próprios familiares sobre essa situação. Qual que é a importância disso, doutor? A especialidade, para a população saber, são basicamente duas especialidades, o gastroenterologista e o coloproctologista. São os dois que tratam essas doenças, E é muito importante porque nem todos os pacientes apresentam essa sintomatologia típica, o tratamento é muito específico, E ele precisa realmente do especialista para individualizar, para fazer o diagnóstico. O número de diagnósticos diferenciais é muito grande, por exemplo, uma simples parasitose de uma verminose pode dar um quadro semelhante, que é comum, Mas a não melhora dessa sintomatologia faz com que ele procure essas especialidades médicas, onde ele vai avançar nos exames diagnósticos para fazer o diagnóstico. Nem sempre é fácil, algumas formas da doença levam bastante tempo para fazer o diagnóstico, porque não existe um exame perfeito para todos. Aquele exame que se eu fizer esse exame, deu positivo deu positivo não é assim. Então, é uma soma do quadro clínico, dos exames de laboratório e dos exames, por exemplo, de colonoscopia que o paciente vai fazer. Doutor, queria até que o senhor falasse um pouquinho, o senhor citou aí o exame, a colonoscopia. A gente viu nos últimos anos, até por conta da Preta Gil, esse exame ele ganhou aí um pouco mais de destaque, digamos assim, na mídia. Queria que o senhor dissesse o que é o exame, para quem ele realmente é indicado, se tem uma faixa etária mais adequada, um público mais adequado, a importância mesmo de fazer esse exame, mas com a orientação
do médico. A colonoscopia é um exame de endoscopia, né, que coloca um aparelho, que tem uma TV, que vai visualizar a mucosa do intestino. A mesma semelhança da endoscopia do estômago, só que a do estômago é feita pela boca e a colonoscopia é feita pelo ânus, né? O inconveniente desse exame é que é um exame que precisa um preparo do intestino, né? Então o paciente às vezes já tem um quadro e tem todo o preparo. Então não é um exame assim muito agradável e ele precisa ser muito bem indicado, né? As indicações para o exame são muitas. Hoje a Sociedade Brasileira de Coloproctologia orienta que todo paciente acima de 45 anos, mesmo não tendo sintomas, deve fazer o exame de colonoscopia, que a gente chama de rastreamento do câncer de intestino, né? Agora os que têm sintomas, aí não tem a idade, vai depender da sintomatologia e dessa avaliação que o médico fizer. É importante essa sua pergunta porque há uma relação das doenças inflamatórias intestinais que nós estamos falando, principalmente a retocolite ulcerativa, com o câncer de intestino, né? Então, aquela pessoa que tem a doença, a retocolite ulcerativa, ele tem que acompanhar mais de perto, porque é um dos fatores que poderá propiciar o câncer de intestino. Então, esse paciente que tem um diagnóstico, ele tem que fazer uma vigilância mais contínua, fazendo a colonoscopia de períodos mais curtos do que a população normal. Perfeito, doutor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito do câncer de intestino, quais são os sintomas, quando procurar ajuda, como é também o tratamento. Mas daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Antônio Ângelo Rocha, médico cooperado da Unimed Poços de Caldas, explicando um pouco mais sobre as doenças inflamatórias intestinais. Antes do intervalo, a gente estava conversando um pouquinho sobre os sintomas, quando procurar ajuda, e a gente chegou em um assunto também delicado, que é o câncer intestinal, câncer de intestino. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre as recorrências, né, desse tumor, quais são os sintomas, quando ali o paciente deve ligar a luzinha de alerta e procurar um especialista. Tá bom. O câncer de intestino, os sintomas mais comuns é aquele quando o paciente, o seu intestino muda o jeito de funcionar. A gente chama esse termo de mudança do hábito intestinal. Vou explicar melhor. Aquele paciente que tinha o intestino que funcionava todos os dias, passa a ter ou intestino preso ou diarreia. Esse é o sintoma mais comum, né? Pode ter sangramento nas fezes, né? Pode ter dor abdominal e algumas vezes emagrecimento. Agora, o câncer na fase inicial, ele não dá sintomas. Então, por isso que é importante o paciente, se ele tiver uma história familiar, por exemplo, um parente de primeiro grau, né? Ou se ele tiver mais de 45, 50 anos, que ele vá ao especialista para indicar a colonoscopia. Agora, como a gente está falando também de doença inflamatória também dá dor abdominal, dá diarreia e muda o intestino, né? Então, os sintomas podem se confundir.
Então precisa, na presença desses sintomas, precisa ser avaliado cuidadosamente. Tem uma idade ou um público em que é mais frequente, né, ou é mais suscetível a aparecer esse tumor intestinal, doutor? Tem. As nossas evidências científicas, a maior incidência é acima dos 50 anos. Né? Então, todas as pessoas entre 50 e 75 anos têm obrigatoriamente que fazer a colonoscopia. Acontece que os dados recentes, principalmente dos Estados Unidos, mostraram o acometimento do câncer de intestino numa faixa menor. Né? Então, a sociedade americana e as sociedades brasileiras também indicaram essa redução, de vez de fazer aos 50, fazer aos 45 anos. Né? Por causa dessa diminuição da faixa etária. Talvez pela mudança dos hábitos da população, passou a ter uma vida mais sedentária, a obesidade, a alimentação pobre em fibras. Isso vem fazendo com que o câncer se tenha acometendo uma idade mais jovem, né? E por isso a necessidade da redução da idade para fazer o rastreamento por colonoscopia. Doutor, dentro da saúde a gente tem às vezes alguns tabus, digamos assim. O intestino ainda é um tabu para a maioria ali dos pacientes, por isso talvez até a demora em procurar ajuda? É muito, ainda temos muito tabu, né? Porque ele vai no médico e ele tem receio, por exemplo, do exame do toque retal, né? Um exame que tem a ver com pudor, né? Então muitos pacientes adiam-se, né? Graças a Deus, agora com a divulgação nas TVs, com os vários artistas vindo a público divulgando, as campanhas feitas pelas sociedades têm diminuído bastante. Hoje a população já entende melhor da importância, né? E eles entendem esses sinais de alarme que são importantes, que não deve adiar por uma vergonha, né? Então, por exemplo, se ele tiver um sangramento, ele deve procurar o médico, né? Se esse intestino dele mudou, né? Se ele tiver, por exemplo, as fezes mudar o calibre das fezes, as fezes podem se tornar mais afiladas. São sintomas que acendem uma luzinha que faz. Isso não é sinônimo de ter câncer de intestino, mas ele precisa ser avaliado, né? E a maioria das vezes, esses pacientes vão ser necessário a colonoscopia. E aí tem um segundo tabu, que é a própria colonoscopia, por causa de ser um exame que antes provocava dor, hoje não tem dor, porque isso é feito no ambiente com uma sedação, então o paciente não vai ter dor. O inconveniente que tem é que precisa de um preparo prévio, né? E que aquele dia o paciente não tem condições de trabalhar. Então é um exame um pouco incômodo quando a gente compara com outros, mas que necessário, né, se o paciente tem sintoma. Doutora, a gente tem falado muito sobre um sintoma específico que é a diarreia. Mas e por outro lado, quando o intestino é preso, quando que isso também pode virar um problema? A partir de quantos dias ali sem evacuar? Como que funciona também para essa outra parcela da população? Essa é uma dúvida, né? Se o meu intestino é preso ou não, qual a frequência? Hoje eu recebi essa pergunta, qual é o normal? Não existe o normal, né? Há pessoas que evacuam 3, 4 vezes ao dia e é normal, e há pessoas que evacuam 1 ou 2 vezes por semana. Então não é a frequência evacuatória, e sim os sintomas decorrentes disso. Então, por exemplo, se ele evacuar 1 vez por semana, se ele tiver dor abdominal, tiver o crescimento da barriga, que é a distensão abdominal, são sintomas que incomodam para a sua vida do dia a dia. Então, aí precisa ser avaliado, né? O câncer de intestino, ele pode... um dos sintomas é isso, ele tinha um intestino que funcionava adequadamente, depois o intestino começa a prender. Então, foi aquilo que eu falei no começo, é a mudança, né? Quando ele já tem esse intestino preso de maneira crônica há muitos anos, a gente não pensa numa doença mais grave. Mas, de qualquer maneira, se causa sintoma e desconforto, aí precisa ser avaliado e medicado. Doutor, uma vez eu vi uma frase que até me chamou a atenção, que muitos dizem que o coração está ali relacionado com os fatores emocionais, mas que muita gente acredita que é justamente ao contrário, o intestino que está relacionado a esse fator emocional. E a gente tem vivido em um mundo onde cada vez mais se fala sobre saúde mental, sobre estresse, e como que o intestino pode acabar sendo influenciado dependendo ali do humor ou do estado de saúde de maneira geral que essa pessoa tenha. Sim, todas as doenças do aparelho digestivo, elas estão relacionadas aos fatores ambientais, né? Estresse, ansiedade, depressão. E atualmente a medicina sabe muito claramente que há uma relação
que a gente fala cérebro e intestino. E essa relação parece estar relacionada com a flora intestinal, né? E essa mudança dessa flora podendo levar a alterações emocionais. O que nós não temos certeza absoluta ainda é o que vem primeiro, né? Se é uma alteração da flora e por isso leva a alteração comportamental ou se é o contrário. Mas há uma relação nítida, né, entre os dois. Então, se o paciente tem ansiedade, depressão, ele tende a ter mais sintomas, né? Então, eu acho que dentro de algum tempo nós vamos ter essa certeza, né? Quando a gente conseguir mapear, quando a gente tiver um mapeamento genético melhor, aí nós vamos poder intervir. Hoje, quando a gente usa alguns medicamentos que tendem a estabilizar a flora, pode melhorar sintomas mentais. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu trato, por exemplo, a depressão, tende a melhorar os sintomas intestinais. Então, que há uma relação, existe. Agora, o que inicia primeiro ainda é ponto de estudo, né? Perfeito, doutor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os tratamentos, medicações, a importância da não automedicação e também como evitar essas doenças. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Eu te espero. Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com a última parte do Viva Unimed, que hoje tem como foco a campanha Maio Roxo, que busca abordar e conscientizar sobre as doenças inflamatórias intestinais. E por isso nós estamos com o especialista, o Dr. Antônio Ângelo Rocha, que é médico cooperado da Unimed Poços de Caldas. A gente veio falando aí sobre os sintomas, sobre as gravidades das doenças intestinais, mas tem uma fórmula, talvez, para tentar evitar isso, doutor? Tem uma fórmula, né? As doenças inflamatórias, ela tem o seu componente genético e pode se manifestar a depender desse componente genético. Mas é muito importante para as doenças intestinais a prevenção. Qual a melhor prevenção? Hábitos de vida saudáveis, né? Por exemplo, uma alimentação rica em fibras, né? Maior quantidade de fibras possível, a redução da ingesta de alimentos ultraprocessados. O que é alimentos ultraprocessados? Salame, né? Salsicha, tudo que é ultraprocessado em grande quantidade, ele prejudica o intestino, né? Evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o cigarro e realizar atividade física e o combate da obesidade. Esses fatores já ajudariam muito a prevenção, principalmente relacionada ao câncer de intestino, né? E uma vez que o paciente tem a doença inflamatória, esses hábitos também ajudam a estabilização da doença. Vai precisar de medicação, mas esses hábitos são importantes. Medicação, doutor, qual a importância de seguir a orientação médica e talvez não cair ali em mitos, né, sobre probióticos, lactobacilos, enfim, a gente vê muito sobre isso e às vezes a pessoa acaba tomando remédios por conta própria. Quais os riscos disso? Sim.
O risco é muito alto, né? Porque os probióticos estão atualmente muito em voga, são muito importantes, ajudam em algumas doenças, mas ele não é hoje a droga principal para o tratamento da doença inflamatória intestinal. Ele é importante o paciente aderir ao tratamento. Os medicamentos são medicamentos de uso crônico, né? Então é mais ou menos como se tratasse uma hipertensão ou diabetes. Ele não precisa esclarecer para o paciente isso, porque às vezes ele acha que é como se fosse uma diarreia aguda, que eu vou tomar um remédio, vou melhorar. Não, é uma doença crônica e ele vai ter que acompanhar e o médico vai adequar essas doses. As doses vão variar de paciente para paciente. Tem pacientes que têm a forma leve, usam poucos medicamentos e têm uma vida normal. Outros pacientes precisam de medicamentos mais potentes, né? E outros pacientes que podem ter formas mais graves, que são até necessário tratamento cirúrgico, alguma intervenção. Doutor, sobre as doenças inflamatórias, quando o senhor diz que pode ser um tratamento contínuo, significa que a doença ela não tem cura? Eu ouço bastante essa pergunta, né? Depende do que se entende por cura, né? Quando você entende por cura que é tomar um remédio e nunca mais vai ter sintoma, ela não tem cura. Mas ela tem controle como a maioria das doenças. A hipertensão, a gente consegue controlar a hipertensão, o diabetes, né? A doença inflamatória é a mesma coisa. Ele vai ter que manter medicamentos em maior ou menor dose, a depender da gravidade, e ele vai viver bem. Hoje a paciente que eu atendi, ela falou assim, eu posso voltar à minha academia, eu posso fazer, não só pode como deve. Você tem que voltar a todas as suas atividades normais e a finalidade do médico é justamente administrar medicamentos para que ele volte à sua vida normal e tenha uma boa qualidade de vida e vá conviver com a doença daquela maneira. Muitos ficam alguns períodos até sem medicação, a depender da gravidade. Outros precisam com mais frequência, que tem que ir no médico com frequência. Mas o objetivo é justamente esse, o controle dos sintomas, para que ele leve sua vida normal. O coloproctologista, por exemplo, ele é um médico que deve entrar ali na busca periódica, como ir uma vez ao ano ou não? É só quando tem sintomas? Como que funciona? O coloproctologista é esse da lista que toda pessoa precisa ir acima de 45 anos de idade, né? Se ele tem história familiar, aí ele precisa ir mais cedo. Ou se tiver sintomas como nós falamos, uma dor abdominal persistente, sangramento, presença de catarro nas fezes, aí ele tem que ir, né? E se ele não tiver nenhum sintoma, aos 45 anos ele deve passar por uma avaliação e aí o coloproctologista vai indicar ou não a colonoscopia. Às vezes o paciente fala assim, mas eu não vou porque eu não quero, o médico pode me pedir a colonoscopia, né? Então, a colonoscopia ela é recomendada nessa idade, mas o médico conversa com o paciente, porque alguns pacientes podem optar por outras opções, como, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, que não é um exame não invasivo, não tem a mesma precisão da colonoscopia, mas às vezes é uma opção para o paciente que não deseja imediatamente. Então, isso precisa ser conversado e adequar para cada paciente aquele diagnóstico individualizado. Para a gente finalizar, doutor, qual a sua dica para uma vida mais saudável, sem doenças inflamatórias intestinais, para a pessoa não precisar de nada disso? De nada disso. Então, foi exatamente o que eu disse hoje, né? Tentar levar a vida mais saudável possível, né? Boa alimentação, atividade física, caminhada ao ar livre, né? Dieta rica em fibra. Tentar viver a vida da melhor maneira possível, né? Hoje, atualmente, a população busca muito, às vezes, suplementações de vitaminas e, às vezes, deixa o mais importante que é a qualidade de vida, como que ele vai viver. Tem muito estresse, tentar não ficar exposto ao estresse durante muito tempo. Mas meu trabalho dá muito estresse. Então, ter momentos de relaxamento, ter atividades, às vezes, espirituais, né? Atividade onde você vai ter o relaxamento da sua mente, né? Mesmo tendo o estresse do trabalho. E com isso para manter o equilíbrio, né? A gente sabe que à medida que ocorre esse desequilíbrio, né, entre a alimentação, o estresse, vão aparecer as doenças. E as doenças intestinais estão relacionadas a isso, né? Então a dica é isso, tentar viver, ter uma melhor qualidade de vida.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, por ter aceito o convite. Com certeza a gente tem muitos outros temas para o senhor voltar. Obrigado, Alice. Obrigado, Unimed. Sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigada. O Viva Unimed de hoje acaba aqui, mas a gente volta a se encontrar no próximo sábado, às 18 horas, aqui na TV Poços. Não esqueça de nos acompanhar também no canal do YouTube da Unimed Poços de Caldas e nas redes sociais, tanto da Unimed quanto do próprio programa Viva Unimed. Se tiver alguma dúvida, sugestão de temas, de convidados, envia pra gente lá. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado. Há 34 anos, nascia em Poços de Caldas um sonho: levar saúde de qualidade, com cuidado próximo e humano, a toda a comunidade. Fundamos a Unimed no sentido de ter uma medicina mais justa, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Todos nós tínhamos em comum uma coisa assim fundamental: aquela ânsia, aquela procura de encontrar um diagnóstico para o nosso paciente. Toda a vida o pensamento foi trabalhar de olho no futuro, para poder achar o que temos de melhor para poder oferecer aos nossos pacientes, de uma maneira justa e de coração. Hoje, 34 anos depois, celebramos um ano histórico. Inauguramos a ampliação do Hospital Unimed Poços. Criamos nosso serviço de imagem, com ressonância e tomografia. Colocamos em funcionamento o Laboratório Unimed. E já somos mais de 44 mil beneficiários confiando em nosso cuidado. Que o cuidado é baseado em ciência, ética e responsabilidade. É contar com uma estrutura que oferece suporte ao profissional e segurança ao paciente. Eu considero o atendimento da Unimed muito bom. Eu sou da Unimed há muitos anos e me considero muito acolhida. Eu me sinto muito bem aqui na Unimed. Eu sou muito feliz e muito grata por poder fazer parte da história da Unimed Poços. Eu iniciei minha trajetória aqui na Unimed há 14 anos como estagiária e a Unimed me proporcionou tudo isso. O aprendizado, o crescimento, oportunidade de desenvolvimento. A cada conquista, reafirmamos o nosso propósito: cuidar de pessoas. Porque mais que crescer em estrutura, crescemos em humanidade. Cada novo serviço, cada novo cuidado é para você. Nosso compromisso é sempre inovar, mas nunca esquecendo o essencial: as pessoas. Unimed Poços, 34 anos. E a história ainda só está começando.